Olá, amigos, tudo bem? Bom, como marcado, estamos aqui, mais uma vez para a nossa live, para a gente estar conversando um pouquinho em relação à educação, ao aprendizado, a forma que a gente ensina os nossos filhos, a forma com que a gente lida com as questões do nosso dia a dia através da educação. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Silvana Moraes. Então, vocês me encontram aí nas redes por Sil, com 2 L's Moraes. Né? Muitos pais me perguntam em relação às dificuldades de aprendizagem, como que pode estar lidando com essas dificuldades de aprendizagem dos seus filhos. E aí, dentro da minha experiência de vida, inicialmente como psicopedagoga, e quando eu fui trabalhando com a psicopedagogia, eu percebi que eu tinha alguns pontos importantes para contribuir. Bem, na verdade, eu colocava para os meus pacientes assim uma divisão muito grande entre a consteladora e a psicopedagoga. Então, havia uma diferença. Ora eu era só a psicopedagoga, ora eu só a consteladora. Só que eu usava muito da constelação na minha proposta de psicopedagogia. E aí eu falei, bom, mas espera lá, é tão forte isso dentro de mim, por que eu não estou assumindo essas duas áreas que são lindas, né? Essas duas áreas que me faz brilhar os olhos. Então foi quando eu peguei e integrei a psicopedagogia junto com a constelação familiar. E aí eu não solto mais. Né? Quando os clientes vêm conversar comigo, sempre coloco a eles, para eles, que a psicopedagogia ela traz um olhar muito interessante. Eu gosto muito de apoiar a minha fala em Alicia Fernandes, que é uma sumidade dentro da nossa área, né? Que a psicopedagogia ela lida sim de uma forma interventiva e lida sim de uma forma preventiva, mas ela olha o aprendizado de uma forma muito mais ampla, que é a relação entre quem ensina e quem aprende, e aquilo que a gente vai aprender. Em tudo na nossa vida, quando a gente vai ensinar um filho, existe essa relação. O meu movimento em relação ao meu filho, o movimento do meu filho em relação a mim, e sobre aquilo que nós estamos interagindo para que ele possa vir aprender. Então é preciso, neste momento, nessa interação, nesta relação, é preciso que a gente tenha uma postura bastante proativa para que os nossos filhos aprendam. Seja até aprender a ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Muitas vezes a gente deseja que nossos filhos escutem, né, o que a gente tem para falar, porque nós temos mais experiência, nós entendemos melhor o que está acontecendo, nós observamos o caminho que ele está trilhando. Então, fica muito difícil para a criança quando ela está neste processo de aprendizado e não tem essa relação com quem está ensinando. E essa postura entre quem ensina e quem aprende tem um detalhe muito importante que eu acho que a psicopedagogia ajuda muito a gente, tá? É preciso a gente permitir que o aluno ou o filho, ou até mesmo nós, enquanto pais e profissionais, que mostre aquilo que já sabe. Quando a gente está aprendendo algo vamos aprender sobre bolo. Tá? Eu nunca fiz um bolo, mas eu vou aprender sobre como fazer um bolo. Só que eu tenho uma ideia do que venha ser esse bolo. Eu tenho uma ideia de como eu vou fazer esse bolo, porque em algum momento eu já vi. Eu posso ter visto um bolo, posso ter imaginado como seria feito esse bolo, eu posso ter visto a minha mãe, minha avó, né? Ou na televisão, alguém fazer um bolo. Então eu trago um conhecimento prévio, eu trago uma percepção prévia daquilo que eu vou aprender, tá? Então todas as coisas, até mesmo sobre uma letra, sobre um número, sobre algo maior, ou sobre um comportamento, como se comportar numa sala de espera,
né? Como se comportar em determinados lugares, enfim, tudo que envolve ou qualquer tema que a gente vai aprender. Nós temos um conhecimento prévio, né? A gente tem uma percepção, a gente já sabe algo. E isso que é importante, porque a constelação, ela nos leva um pouco além nesse processo. Esse algo que a gente já sabe, né, que a gente tem, às vezes a gente acha que os nossos filhos não têm. Só que dentro da abordagem sistêmica fenomenológica, a gente vai além, porque a gente traz sim, não só a cor dos olhos, né, do cabelo, no nosso gene, mas a gente traz uma memória de todo o nosso sistema. Então, o nosso sistema sabe algo. Então, nossos filhos sabem algo. E através daquele comportamento inadequado que você está tendo com o seu filho, daquela dificuldade de aprendizagem que você está tendo com o filho, tá? Eis que tem algo ali. E muitas vezes tem algo de forma inconsciente, até mesmo para o seu olhar, que é de quem está ensinando. Porque às vezes nessa relação com o filho tem algo também inconsciente que você está atuando com ele ou lidando com ele. Olha só que interessante, né? A gente acha que a gente vai aprender lá a receita do bolo, né? E que é só um bolo, é só pegar uma receita e seguir aquilo. Não, a gente tem uma memória muito espetacular e a gente tem uma memória transgeracional. E essa memória transgeracional é que interfere diretamente no nosso aprender. Por isso que quando a gente vê uma criança com déficit de atenção, hiperativo ou com transtorno de aprendizagem, a gente também tem que olhar não só a constituição física, que aí a medicina, né, que a área da medicina, enfim, tudo mais traz para a gente esse conhecimento do que vem a ser aquele transtorno, a deficiência, mas o que também está no nosso sistema, que ali tem algo além do que a gente sabe. Só que a gente sabe. Olha que louco isso, né? Como é que pode? Né? Como que eu sei, Silvana, que tem algo ali? Né? Sim, a gente traz a percepção na nossa memória que tem algo dentro do nosso sistema. Quando eu faço a constelação familiar de uma dificuldade de aprendizagem, logo os pais falam, bom, mas aqui eu sei que tem alguma coisa, mas eu não consegui ainda entender. Eu percebo que tem algo, né? Não sei se vem dos meus pais, se vem dos meus avós, mas eu percebo que tem algo aqui. Alguém no meu sistema já tinha um comportamento parecido, na família já falavam sobre isso. E eu passo a começar a pensar, que é esse algo? Então veja que profundidade, que coisa maravilhosa, né? É atrelar essas áreas do conhecimento que vem aí. Eu acho que essa foi a grande sacada que eu tive e a grande guinada para que a gente possa olhar a dificuldade de aprendizagem e ir muito mais rápido, não é? Em poucas sessões se aprofundar muito mais rápido. Vocês vão ver muitos relatos aqui, né, de pacientes que trazem isso dentro da sua história no atendimento, de em um encontro já mudar a chavinha e falar, opa, pera lá, olha o que tem aqui. Tanto dos pais como das crianças também.
Sim, eu constelo as crianças também, porque tem uma coisa bem interessante. Às vezes a questão do pai que o pai traz é um pouco diferente da questão do filho que o filho traz. Então, sistemicamente, a gente tem os dois sistemas. A gente tem o primeiro sistema, que é o sistema familiar, né? Que é o primeiro sistema que a gente faz parte, e a gente tem o sistema secundário, que é a escola. Depois que a gente vai para a vida profissional, né? Então a gente passa por esses dois grandes sistemas. E aí é importante a gente entender que nessa relação, de eu permitir que o outro diga o que ele já sabe, às vezes essa permissão de dar a quem está aprendendo, que é o filho, ou o aluno, ou o paciente, a permissão de dizer o que já sabe, pode trazer um saber muito mais lá do inconsciente da família. Esse saber que é importante. Então, quando eu olho para o meu filho e eu permito olhar para todos que vieram antes, né? E nós pais, os nossos avós, nossos tataravós, eu permito e deixo que o campo traga este conhecimento. E quando o campo traz esse conhecimento, é onde eu tenho uma guinada muito mais rápida nas dificuldades com o meu filho, tá? Então, é importante sim que a gente também se coloca nesse lugar de mostrar o que a gente sabe também. Porque nós que estamos educando os filhos, ou os alunos, ou até mesmo atendendo os pacientes, nós temos também uma coisa muito importante no nosso aprendizado, muito profundo, que é essa questão de saber, desse nosso saber prévio, do nosso saber prévio consciente, nosso saber prévio inconsciente que está lá no nosso sistema familiar, tá? E aí a gente vai trilhando essa linha muito com os nossos, na nossa relação, né? A gente vai trilhando na nossa relação para que realmente a pessoa que está com a gente seja uma pessoa de sucesso, porque também a gente se permite ser pessoas de sucesso nessa relação e ensinar, né? No movimento que a gente tem para ensinar. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a constelação familiar. Como é que ela entra nessa história da constelação familiar junto com o aprendizado escolar, junto com o ensinar os nossos filhos, tá? Então, nós percebemos que dentro do nosso sistema, a gente tem muitas histórias e muitas situações. E às vezes a gente vê que elas se remetem, que elas vêm de gerações de pais. Então, quando a gente pergunta para o pai lá como é que foi a sua história de aprendizado, ele pode trazer muitas vezes essa questão: comigo também foi difícil. Eu também tive dificuldade de aprendizagem. Eu também tenho um transtorno. Será que meu filho tem um transtorno de déficit de atenção, de ansiedade? Né? Eu descobri que eu tenho esse quadro. E meu filho, será que ele tem? Né? Será que ele tem dislexia? Olha, na família tem alguém que tem dislexia. Então a gente vê histórias e queixas dentro do sistema familiar, que às vezes até as mães falam assim, né? Igualzinho o pai, né? Desatento, desorganizado. Meu filho, tem tudo do pai dele. Né? E a gente tem essa identificação aí, relacionando o que a criança apresenta hoje com alguém dentro do sistema familiar. É onde a gente olha com muito mais profundidade, é onde a gente vê que realmente a gente pode sim ajudar o nosso filho a vir a ser uma pessoa de sucesso, e a gente pode se sentir também pais de sucesso porque a gente cumpriu com a nossa função, quando a gente se permite olhar para isso. E esse conhecimento está todo no nosso sistema familiar. Né? Quando a gente olha para esse conhecimento, é lindo. E a constelação, ela é uma técnica
né? É uma técnica que traz para a gente, Brecht trouxe um conhecimento muito rico através das ordens do amor. A ordem do pertencimento, a ordem do equilíbrio de troca e a ordem da hierarquia. Então essas 3 ordens do amor, elas são lindas para que a gente possa ter como base e também trazer como uma fórmula para a gente poder prevenir muitas questões dentro do nosso sistema. Olha lá, vou dar um exemplo para vocês muito bacana em relação a isso. A gente ama nossos filhos, né? E a gente vê que esse amor, né? Poxa, mas eu tô fazendo, eu amo tanto meu filho, eu faço tudo por ele, né? Nossa, o que eu puder, eu me desmembro em 20, em 1 milhão, para que meu filho vá bem na escola, para que meu filho tenha sucesso nas coisas que ele faz, para que consiga tirar nota, ou para que tenha um bom comportamento em casa, com os amigos. Poxa, eu faço de tudo, né? Como eu amo meu filho. Só que a gente tem que parar e observar como está esse amor através de um olhar muito mais aprofundado. Lembra aquele conhecimento lá que a gente estava dizendo que a gente tem, né? Um conhecimento prévio sobre o que é? E às vezes esse conhecimento prévio, né, está no nosso sistema, sim. E que a gente precisa acionar desse conhecimento prévio para que ele possa vir ajudar nessas questões com os nossos filhos. Então veja, olha que bacana, como é gostoso isso, não é mesmo? Como é gostoso a gente poder olhar para toda essa situação e falar assim: nossa, que caminho que eu tenho de conhecimento maravilhoso. E quando a gente traz, né, uma questão de que eu amo muito o meu filho, estou fazendo de tudo para o meu filho e não estou tendo o resultado que eu esperava, é porque ali tem um amor, sim. Mas dentro da constelação a gente chama de um amor distorcido, né? Nossa, Silvana, um amor distorcido? Sim, porque neste amor tem algo, né, dentro da estrutura do sistema que está, que precisa ser organizado, que precisa ser colocado uma ordem para que esse amor possa fluir de tal forma que vem com uma força muito grande. Se vocês pegarem todas as teorias do aprendizado, nós vamos falar muito sobre a afetividade, aprender com a afetividade. Quando a criança aprende com afetividade, com amorosidade, ela aprende muito mais. A gente também, né? Se você tem alguém que vai ensinar algo para você com muito mais tranquilidade, amorosidade, explicando direitinho, poxa, você vai aprender com prazer, né? Porque você está vendo a entrega ali da pessoa. Mas às vezes, esse amor e essa afetividade dentro do sistema, esse amor não está fluindo pelas nossas gerações, pelas gerações dos familiares. Vou trazer um caso aqui que vocês vão estar vendo muito, que é bem interessante, que é de uma mãe, né? Que veio com a queixa que o filho é autista e ele estava já, se eu não me engano, com 9 anos, mais ou menos, eu não tenho a precisão da idade agora, não lembro muito bem agora, mas enfim, que ele não estava falando, ele balbuciava, emitia sons, mas não estava falando. E detalhe, ela é fono, então ela sabe que o quanto é importante o atendimento fonoaudiológico, procurou, buscou essa ajuda, fez todos os exercícios, tudo que ela poderia estar fazendo por ele. Mas ele não falava. E aí ela veio me procurar. Quando a gente estava colocando a constelação, né, quando eu perguntei para ela como quem mais na família tem o autismo, né, se é identificado dentro da família, ela falou que tinha sim o pai, o avô e o tio, né?
E aí foi colocado. E quando ela falou isso, o campo veio muito forte. Não é? Que essa mãe não estava dando voz para quem? E conforme a gente foi colocando os bonecos, fazendo o movimento, eu vou estar trazendo aqui na próxima live, de uma forma muito mais prática, essa percepção de como é constelar a dificuldade de aprendizado de uma forma muito bacana. Então aguardem, não percam a próxima live. Então, quando nós colocamos os bonecos, foi bastante interessante, né? O quanto ela entrou na frente, sim, do pai. Então, a questão estava, você está dando voz para esse pai? Ela pôde perceber que dentro do processo dela, ela não estava dando voz para esse pai, né? O quanto ela, dentro de um mecanismo para que a criança não vá para o campo do pai, né? Não vá, porque ali tem o autismo, que ele não fique com os pares dele com autismo, ela entrou na frente. Então veja que interessante, né? A gente vai estar analisando esse caso que é muito lindo e é muito rico. Quando ela pôde perceber isso, que não estava dando voz ao marido, ela pôde deixar o filho ir para o campo do pai, tirando todos esses receios e medos. A gente vai estar falando assim, você deve estar perguntando, mas Silvana, como é ir para o campo do pai? Né? Como é que é isso, ir para o campo do pai? Nós, mães, é que deixamos nossos filhos crescerem. E quando a gente não deixa o filho ir para o campo do pai, seja porque esse pai já não está numa relação mais com a gente, né? Houve uma separação dentro do casal, seja porque o pai tem alguma coisa que desabone no comportamento, ou até pela minha percepção enquanto mulher, falo, não quero que se pareça com ele, né? Não pode se parecer com o pai. Então a gente não está deixando essa criança ir para o campo do pai. Ir para o campo do pai quer dizer que eu reconheço esse pai no meu filho. E esse reconhecimento ele é muito importante, vocês vão ouvir eu falar muitas vezes disso, porque existem casos extremos até de comportamento de crianças muito travadas que acabam tendo uma consequência, né? Em outros momentos eu quero a participação de todos vocês aí, a gente vai estar constelando, vou estar trazendo uma pessoa para a gente estar vendo isso na prática, como funciona. Mas enfim, a gente ama tanto que às vezes a gente não percebe que esse amor, ele está distorcido e a gente está tentando proteger algo, né? Os nossos filhos de algo que na verdade faz parte. Tem uma fala da constelação que eu gosto muito, que é tudo que é embaixo do guarda-chuva divino, tudo cabe. E é muito linda essa frase, porque cabe sim todas as questões dos filhos, cabem sim todas as nossas inseguranças e medos. E é isso que a gente cresce quando eu trago isso, quando eu reconheço isso, quando eu conheço essa parte de mim, ou quando eu conheço algo que está no meu filho. Né? Então, bora lá. Vamos olhar um pouquinho essas leis, né? Que Bertin trouxe. Então, Bertin trouxe 3 leis muito importantes que a gente pode pôr foco agora para as dificuldades de aprendizagem. Né? A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio de troca e a lei da hierarquia. A lei do pertencimento é a necessidade que a gente tem de pertencer a um grupo. Se a gente for falar no caso das crianças com deficiências e transtornos, ou porque está gordinha, ou porque é muito pequenininha, ou porque é muito grande, então a gente vê muitas questões que fazem com que as crianças são excluídas dentro do grupo escolar e que isso gera uma angústia muito grande para elas e para os pais também, porque dói muito
você saber que um filho não está ali se enturmando, tendo amigos, participando. Dói muito entender que eles não têm essa parceria dos colegas ou até mesmo da escola, que a escola não está preparada para receber aquela criança, que não faz um movimento para que aquela criança possa estar presente, né? Então, a gente vê muito essa questão das crianças em relação ao pertencimento, ao estar no grupo, né? E a pertencer àquela escola. Um outro ponto muito forte em relação ao pertencimento da criança na escola é quando ela está com dificuldade para aprender algo. Então ela não está conseguindo ler, ela não pertence ao grupo de crianças que leem. Ela não pertence ao grupo de crianças que vai bem na matemática. Ela não pertence ao grupo de crianças que tiram notas boas. E isso faz com que elas se sintam muito angustiadas e tragam também emoções que acabam acometendo e se distanciando até mesmo do grupo. Às vezes elas mesmas saem desse grupo, elas mesmas não querem pertencer ao grupo, porque não se sentem no direito de pertencer, ou porque não é descolada na escola, ou porque não conversa muito, não fala muito, então eu não posso pertencer, porque eu sou tímida, eu sou retraída, então eu não posso pertencer a esse grupo. Ou eu não posso pertencer porque eu não consigo, não tiro nota boa, não jogo bem vôlei. Nossa, eu lembro, gente, como era difícil para mim, né? No meu movimento lá de escola, era muito difícil fazer educação física, porque todo mundo escolhia os colegas, mas não me escolhia. Por quê? Porque eu sou pequenininha, né? Eu tenho 1,47 m, então imagina, pequenininha. Eu tinha um problema sério no braço, né? Eu tinha um problema de inflamação no braço que eu não podia dar manchete, então eu não conseguia pegar a bola direito. E aí eu não era escolhida para o grupo para jogar vôlei. Até eu brinco com as minhas amigas hoje, né, já crescidas, falei, poxa, você judiou de mim naquela época, porque vinha lá a fileira e a gente ficava naquela expectativa de escolher, ser escolhida para o time. E não era escolhida. Então, essa questão do pertencimento no aprendizado, ele é muito forte. E às vezes a escola não está promovendo também essa consciência para todos os alunos. Para pensar, se a gente pegar essa lei do pertencimento e levar para a escola como uma abordagem que a gente já tem na pedagogia sistêmica, como pode melhorar as escolas em relação a isso? Né? Como as escolas poderiam, sim, aprender muito com as leis do amor e poder aplicar dentro do seu processo institucional para que tenha essa visão muito mais aprofundada, evitando aí quantas questões de problemas de aprendizagem e de relacionamento dos alunos. E o pertencimento, ela também tem uma via, né, no grupo primário, que é o grupo da família. Às vezes a gente não se sente pertencente no grupo da família, né? Tem um caso bastante interessante de uma criança que veio para mim, que ele não estava conseguindo fazer aí a adição. E não fazia, ensinava, eu falei, nossa, que interessante, porque ele tinha todos os recursos para aprender a fazer uma adição. Né? Então não batia, não era uma criança que tinha um comprometimento sério, que não pudesse entender o que seria juntar. Né? Mas eis que, em relação a isso, quando a gente foi ver a dinâmica familiar, ele não se sentia integrado à família, né? Ele não se sentia que a família integrava ele. Então, que a mamãe só tinha olhares para outros filhos. Então, ele não se sentia pertencente, incluído, né? Ele não se juntava à família. Então, olha só que interessante, né? Uma dificuldade aí de aprendizagem,
mas que estava travando e que ele estava com muitas questões e que vinha do seu sistema primário, né? Que ele queria pertencer a essa família, mas que não se sentia pertencente desse grupo familiar. Outras histórias, né, que a gente vê, até mesmo os pais relatando, né, pelas suas dores. Também esses dias eu fiz uma constelação de uma criança com uma síndrome, não vou me lembrar a síndrome agora, né? Eu só sei que assim, a síndrome causa uma alteração de tamanho e também tem a deficiência, né? Mas que não estava ali. A mãe, a questão que se remeteu à mãe foi do próprio processo dela, que o pai não queria uma menina, queria um menino, né? E essa questão do feminino e masculino dentro do sistema dela é muito forte. Eis que a gente vê alterações também em alguns comportamentos daquela criança. Então, quando ela pôde entender, né, que lugar era esse que esse filho estava, né, ele estava identificado com que dor dela, com que situação dentro do sistema dela, ela pôde ir além e fazer o movimento e agora permitir que essa criança aprenda. E um detalhe, quando ele chegou, ele queria os brinquedos, porque lá no consultório a gente tem uma sala com muitos brinquedos. E ele é enorme, né? Pensa num garoto altíssimo, né? 1,70 m para mais. Mas com um comportamento bastante infantilizado, e ele pediu para mim que ele queria o boliche, se eu tinha boliche para ele brincar de boliche, porque era experiência prévia dele. Olha lá o que a gente falou anteriormente, era uma experiência prévia dele, que ele ia no consultório e brincava de boliche com o psicólogo dele. Então ele foi ali, ele identificou o ambiente, né? Porque ali no meu consultório a gente tem psicólogos, neuropsicólogos, né, psicanalistas, psicopedagogos. Então, ele identificou o formato daquele espaço e pediu o boliche, ele trouxe o conhecimento prévio dele. E ele porque queria levar para casa. Você vai me dar? Você vai deixar isso de presente para mim? Né? E eu falava, não, né? Não posso, porque esse é do consultório, outras crianças aprendem, brinca, e ele insistente. Eu falei, olha, vai lá na sala de espera, fica lá com seus tios e você vai brincando lá. Enquanto isso eu vou atendendo a mamãe. E eu fiz a constelação. Quando saiu, a gente até bateu palmas para ele, porque ele pegou o boliche, entregou e entendeu que aquele boliche não podia ir. Detalhes, quando eu estava com a mãe, eu perguntei se era assim. Ela falou que era um problema sério que estava acontecendo e que ele estava sendo trabalhado nisso, de ter que tirar algo, né? Assim, não tirar, mas levar algo do espaço para ele, de pedir muito as coisas que ele queria pedir. Então, durante até o próximo da constelação dela, nós percebemos algumas mudanças de comportamento. E eu falei para ela, bom, agora ele está muito mais fortalecido, o seu sistema já está em ordem, ele já está no lugar de seu filho, né? É uma criança adotada, então tem outras questões aí também dentro dessa história, né? Dentro do processo de história da relação da mãe. Então, que informação que ele traz, né? Lembra lá que a gente traz uma informação prévia, que informação ele traz dentro do sistema dela, que ele sabe e ela não sabe, porque pertence ao sistema, né? Então, isso é muito legal quando a gente vê uma alteração de comportamento e a gente olha de forma sistêmica, vai muito mais aprofundado, né? A questão de casos de autista aqui, eu posso trazer inúmeros. Então, que é mais, às vezes é mais complicadinho essa parte de comportamento, né? Mas que ele pôde aprender, né, aquele momento de uma outra forma, através da constelação da mãe adotiva. Então, veja que pertencer, todos nós queremos pertencer, a gente quer pertencer na escola e a gente quer pertencer na família, mas só pertencer, né,
já é um grande passo, mas só pertencer não. A gente tem que olhar um outro ponto muito importante, que é pertencer, mas estar no nosso lugar. E aí vem uma segunda lei, que é a lei da hierarquia. Dentro do aprendizado escolar, na hierarquia, né, na questão da pedagogia sistêmica, os pais vêm primeiro do que até mesmo os professores. Então, quando os professores entendem, né, quando os professores entendem que os pais vieram primeiro, então, através da criança, eu olho para esses pais, há um ganho muito significativo dentro da escola. Isso é importante a gente falar. Até outro dia também, uma outra constelação, a mãe estava mudando de escola, né? E ela estava com muita dificuldade de fechar o processo com a escola anterior da filha, para que a filha pudesse ir com muita liberdade para a nova escola. Então ela estava com muitos receios, muitas mágoas, vamos dizer, da escola anterior, porque ela, desde pequenininho, ela havia dito para a escola: mas vocês não acham que a minha filha tem alguma coisa? Vocês não acham que minha filha tem alguma coisa? E a escola não, vai dar um clique nela, ela vai aprender, não, pode ficar tranquila. E ela ficou com aquilo e hoje chegou ao diagnóstico de déficit de atenção, né? Então, quando a gente olha para isso, ela pôde ver, né, que dentro a escola não olhou para essa família, porque quando a gente olha para a família e para os pais, a gente vê, poxa, esse pai está trazendo tanto. Se a escola tiver uma abordagem sistêmica, isso alivia muito, porque o pai está trazendo uma fala, e essa fala tem uma profundidade para ele dentro do sistema dele, e eu digo sim a ela. Quando eu posso dizer sim a essa fala do pai, internamente enquanto profissional, eu trago essa história e ela pode pertencer ao meu sistema escolar. E quando pertence ao sistema escolar é muito bom, né? Quando pertence ao sistema escolar, a gente pode ver com muito mais profundidade essa questão. E a criança, então eu sou aceita, eu com todos que venham comigo, porque na escola, quando você leva seu filho para a escola, você não está levando e deixando só o seu filho na escola, você está levando, deixando o seu filho e deixando todos da sua família. Aí vocês vão falar assim, tem mãe que fala assim, Deus me livre, né? Porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente não gosta dentro do sistema da família. Nossa, a escola vai cair, vai derrubar a escola, né? Vai explodir a escola, né? Mas não, calma. Quando a gente fala isso de levar todos, porque a gente traz o nosso inconsciente em coletivo todo esse aprendizado. E se há alguma coisa nesse sistema, eu posso me identificar com algo desse meu sistema. E aí tem a questão dos emaranhados. Lembra lá do fluxo do amor, que quando a gente ama, e às vezes a gente ama de forma distorcida, a gente não deixa o fluxo do amor vir, e o aprendizado ele passa pelo quê? Por esse fluxo de amorosidade. Então, quando eu amo, né, e não é o amor pautado nessas três leis, do equilíbrio de troca, do pertencimento e da hierarquia, né, eu posso ter dentro do meu sistema uma tranquilidade para esse fluxo do amor correr. E ele também vem para o segundo sistema mais importante, que é o sistema escolar. E ali, se ele for recebido também com o mesmo olhar sistêmico, a gente teria aí nas escolas muitas coisas que poderiam já ser extintas dentro do sistema escolar. Se a gente tivesse na família e na escola uma abordagem sistêmica fenomenológica. Duvidam? Então, façam assim, vejam na situação de vocês, comecem por vocês. Observem como todo esse conhecimento pode ajudar vocês. Né? E aí vocês vão dizer assim,
Dá sim, é importante, que bom, né? Porque é um aprendizado constante, a gente tem que olhar isso. E quando a criança está dentro do nosso sistema familiar, e quando a criança está inserida no sistema escolar, que tem essa hierarquia, que no sistema escolar quem veio primeiro são os pais, né? Não nós, educadores e professores, né? Quando a gente tem entendimento disso, e quando a gente tem entendimento que no sistema familiar quem veio primeiro do que o filho, os pais também. Então, quando a gente tem entendimento disso, a gente põe ordem. E aí tem um ponto muito importante. Tem criança que não aprende porque ela está identificada ou fora do lugar dela. Ela não está no lugar de filhos, e sim, ela está no lugar muito mais do pai ou da mãe, né? Então, às vezes o pai sai de casa, ou às vezes esse pai não está presente por algum motivo, ou a mãe não está presente por algum motivo e essa criança vive com os avós, né? Então ela muda de lugar, ela passa a viver esse movimento de lugar diferenciado. E a gente, enquanto pai, qual é o nosso lugar? Será que eu estou no meu lugar? Porque antes de ser pai, eu sou filha. E será que eu estou no lugar de filha? Porque se eu estou no lugar de filha, entendo que eu tenho os meus pais que vieram antes, que sabem mais, e a minha relação com os meus pais está legal, eu me torno uma filha muito mais fortalecida para virar e ir em direção ao meu filho. E aí eu me torno mãe perante o meu filho. Porque se eu não tenho essa relação saudável, né, da hierarquia, voltando para o meu pai e para minha mãe, se eu não tenho essa relação saudável com eles, eu ainda estou olhando para essa minha relação com os meus pais. E se eu estou olhando para essa relação com os meus pais, eu estou no lugar de filha. E se eu estou no lugar de filha, eu sou uma mãe-filha. E aí que eu acabo tendo todo o emaranhado dentro do meu sistema. Vocês percebem? Por isso que às vezes a gente vê pais imaturos na relação com os seus filhos, que brigam com os seus filhos de igual para igual, não percebendo a diferença de hierarquia que eles têm, porque eles estão o quê? Eles estão ainda brigando com seus próprios pais, né? Não se fortaleceu essa relação para se tornar adultos e para se relacionar com os seus filhos de forma adulta. Então eu tenho meu pai e meu filho. Então eu olho para cá e fico nessa relação, brigando aqui e tendo muitas questões com meu pai. Só que eu não estou olhando para quem? Para o meu filho. E quando eu estou toda perdida, sem o fluxo do amor, sem a observação das leis do amor, né, estabelecidas tranquilamente dentro de mim, eu vou com todo esse barulho aqui me relacionar com quem? Com o meu filho. Por isso que muitas questões no relacionamento, quando os pais chegam e falam, eu preciso levar o meu filho na constelação, muitas vezes não. Muitas vezes somente os pais devem ir. Por quê? Porque alguma coisa nisso deve estar pegando, ou até em gerações passadas, de avós, tataravós, né? Deve estar pegando, que você não está conseguindo ficar no seu lugar de adulto e se relacionar com o seu filho como adulto. Então a gente vê pais competindo com os filhos, pais brigando, gritando, o filho grita, o pai grita mais ainda, o filho grita, o pai grita mais ainda, né? Ou o filho tomando as coisas do pai, o pai punindo o filho, ou o filho também trocando, porque às vezes esse filho está lá identificado com esse pai do pai. E aí tá tendo comportamento que ele fica no lugar de pai e vem essa briga, né? Vem essa briga do pai com o filho, só que o filho tá lá. A gente vai ver isso semana que vem na nossa live, tá bom? O equilíbrio de troca. Então, tô lá,
tá? Eu já sei que eu pertenço a uma família e que eu pertenço não só a essa família, né? Mas eu pertenço também a uma família muito maior. Então, não estou só eu, estou eu e todos que vieram antes. Então, eu pertenço a uma família muito maior, né? Eu sei que meu filho também está dentro dessa estrutura. Não é só a minha relação com o meu filho, mas a relação que eu tenho com o meu filho e a relação de todos que vieram antes, tá? Então, eu sei que eu pertenço a um sistema, eu sei que eu tenho o meu lugar e eu sei que há algo que eu possa olhar do meu lugar para os que vieram antes de mim e eu também posso observar a forma que eu olho para quem vem depois de mim. O que eu estou olhando aqui, será que é um reflexo de algo que está aqui atrás? Essa questão do transtorno, deficiência, hiperatividade, dislexia, ou todas essas questões, né? Que eu estou olhando aqui hoje, no que está dentro do meu sistema, né? Do autismo, o que está no meu sistema? Pode ser bipolaridade, qualquer transtorno e qualquer situação, ou até a dificuldade, como eu falei, de somar, de dividir, de multiplicar, dificuldade de fala, gagueira. O que é isso aqui que hoje eu estou olhando no meu filho pode me remeter dentro do meu sistema familiar? Então, quando eu estou nessa hierarquia que eu estou aqui, e se eu estou só olhando para a relação minha com o meu pai, eu estou educando o meu filho com base a essa minha postura, a este meu lugar de criança. Então, eu tenho que olhar para cá, resolver o que está aqui, me fortalecer, né, me tornar adulta para que eu possa também estabelecer a relação com o meu parceiro, com o meu companheiro, com o meu marido e nós dois educarmos. Esse processo é um processo lindo, é um processo maravilhoso, que é o meu convite para vocês, trazer essa clareza, né, de possibilidades para que a gente possa olhar para essas questões e, com isso, fazer com que o filho seja realmente um filho de sucesso em tudo que ele faz, tá? Em todas as questões. E hoje, escovando o dente, que seja uma pessoa de sucesso, fazendo a lição de casa, tendo hábito de estudos, tirando boas notas, que seja um filho de sucesso, não se comportar numa sala de espera, de guardar os brinquedos, de não fumar narguilé, de não ir para balada, se alcoolizar, para que possa ser um filho de sucesso para aprender a curtir a vida. Olha que lindo isso, a gente ser filho de sucesso para aprender a curtir a vida. E aí vem, né, mais uma lei, que a gente já está no nosso horário de término, que vem mais uma lei, que é o equilíbrio de troca, tá? Então, quando a gente dá muito amor e muita afetividade, é o equilíbrio de troca que está aí com um probleminha. Às vezes essa relação do equilíbrio de troca está na nossa relação de casal. Em relação aos pais, a gente tem uma dívida com eles que não dá para pagar nunca. Dentro da constelação a gente fala muito isso, que é a vida. Então os pais nos deram a vida, é a dívida que a gente não vai pagar. A gente não consegue pagar. A gente conseguiu amenizar essa dívida ao ter filho. E se a escolha é não ter tido filho, ou não pude ter filho e adotei o filho, né, é viver com alegria e deixar um legado, uma coisa muito maior para a humanidade, né? É fazer com que a gente tenha algo muito maior. E nessas relações, nas relações entre os amiguinhos, né, das crianças, quando uma criança faz muita coisa, aí você fala: filho, nossa, para de ser bobo, você é muito bobo, né? Seus amigos fazem você de capacho. Então a gente tem uma dificuldade, às vezes as crianças têm uma dificuldade nesse equilíbrio de troca. Às vezes a gente tem uma dificuldade com a criança também no equilíbrio de troca, porque
Aquele que recebe, né, mais afeto do que doa, acaba realmente tendo um comprometimento em questões importantes aí, né? Ele não quer brincar com você e ele quer ir lá e ele faz todas as questões aí, né? Ele não quer brincar com você e ele quer ir lá e ele faz todas as questões aí, né? Com o filho. Então, existe um ponto muito sério em relação a isso, a esse equilíbrio de troca. Então, entender as leis do amor, né, que Bertin traz para gente, e aí eu poderia ficar aqui quase que o tempo todo falando, é muito forte porque a gente aprende pra gente na nossa relação com os pais, a gente aprende com a gente, pra gente na relação com o parceiro, e a gente aprende pra gente na relação com o filho. E vou além, a gente educa o filho com bases nas leis para que ele possa ter um equilíbrio muito maior nas suas relações e tenha entendimentos muito maior, trabalhando de forma, lembra lá na psicopedagogia, a gente intervém pelos nossos filhos. Eu deixei carreira, Silvana. Nossa, eu deixei a minha carreira pelo meu filho. Só que se tornou um peso muito grande se esse deixar a carreira foi feito de uma forma que não tem esse equilíbrio de troca para com o filho. E aí fica muito peso. Não, olha, eu estou no relacionamento em casa, a gente não se divorciou porque a gente pensa no filho e leva lá o filho com problema de aprendizagem. E aí eu pergunto, como está a relação do casal? A gente quer se divorciar, mas a gente pensa muito nele, não quer trazer trauma para ele, não quer trazer problema para ele. Já tá. O problema já está instalado, a questão já está instalada. Por quê? Porque, lembra na ordem do amor, quem vem antes? Os pais, ok? Até mais e fiquem com Deus.